Terrorismo fiscal. Eu nunca tinha ouvido essa, mas gostei do conceito, que apareceu numa conversa que a gente teve aqui com a economista Juliane Furno. Tudo começa com ela falando pra gente como foi a reação dos mercados à soltura do ex-presidente Lula. E me chamou muito a atenção naquele momento ali que o Lula, logo que ele foi solto, que ele foi considerado elegível, ou seja, não é que o Lula foi eleito, ele foi considerável um candidato que pode participar das eleições democráticas. E se a sociedade quiser, pode referendá-lo como presidente da República. E aí os mercados financeiros, né, entraram numa gritaria, e a Bolsa e o dólar fizeram o seu dever de casa, obviamente manejados ali por vários operadores que têm possibilidade de determinar, inclusive, o comportamento desse setor, para mostrar o descontentamento do mercado. E esse é um pouco até o que fazendo uma relação tosca com o próprio Marx, ele falava sobre o fetiche da mercadoria e do dinheiro, né? É quando as coisas ganham vida própria, assim, né? Você identifica as mercadorias, mas não identifica o trabalho, o trabalhador. Elas ganham vida própria, enquanto é o trabalhador que vira uma mercadoria coisificada. Então, o mercado, ele passa a ter uma série de sentimentos. Ele fica nervoso, ele fica agitado, ele fica otimista. E as pessoas que passam fome são meio estatística. Quando são? E aí eu fui dar uma vasculhada, assim, e eu vi como, na verdade, o comportamento da Bolsa de Valores não representa a economia real e nem a economia real representa a Bolsa de Valores. Tanto é que a Bolsa começou a cair antes da crise da pandemia, em função daqueles choques do petróleo, com aquela intervenção dos Estados Unidos, assassinando um representante do Irã no Iraque, o que já é por si só um absurdo, né? Os Estados Unidos mata um representante de Estado num outro país. Enfim, caiu ali as bolsas de valores, elas foram se recuperando. Em maio de 2020, elas voltaram à pontuação ali em torno dos 100 pontos. Em maio de 2020, no período do maior calamidade pandêmica no Brasil, em que, né, aumentou fundamentalmente o desemprego, era um período dramático da sociedade brasileira, a Bolsa de Valores estava batendo recorde. É claro que ela não representa a economia real, e nem a economia real representa a Bolsa de Valores, porque, veja, a Bolsa, ela transaciona ações de empresa, o que é o lucro da empresa, como a Ana falou, em vários momentos se dá através de redução de custos, que podem ser, em grande medida, são, em função da estrutura produtiva brasileira, custos salariais. Então, os trabalhadores se dão mal para que as empresas tenham lucro, que é isso que valoriza as suas ações, que é isso que pontua bem na Bolsa de Valores. Então, o trabalhador comemorar a Bolsa, mesmo que ele seja um investidor, é um pouco paradoxal. Mas, para finalizar, tem uma coisa curiosa, que tem um fundo de investimento que chama Cuba, nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com a ilha cubana. Mas quando o Obama começou a relaxar as medidas de restrição ali em 2010, 2011, esse fundo teve uma valorização exorbitante. Ele valorizou 3 vezes, né, o seu valor de mercado em torno de uma semana. E ele não tem nada a ver com a ilha cubana, ou seja, é um movimento puramente especulativo. Os agentes começaram a aplicar o seu dinheiro nesse fundo porque achavam que ele investia na ilha, como agora iam cair várias restrições de bloqueio, aquilo ali poderia ter um aumento do faturamento. Ou o Elon Musk, agora que tweetou alguma coisa do GameStop lá e mexeu com os mercados financeiros do mundo inteiro. Isso é especulação, é capacidade de manejo, né? É meia dúzia, literalmente, de gente branca na Faria Lima de São Paulo, que mexe com os humores e constrange, em grande medida, a capacidade de operacionalização de uma política de Estado. E o jornalismo serve para isso, né? Para justificar e legitimar este terror que é, em grande medida, perpetrado pelo mercado financeiro, né? E que faz travestir, aí alguém disse que travestir não é a melhor palavra, mas entenderam, né, o que eu quis dizer? Faz parecer que os interesses do mercado financeiro são os interesses da sociedade brasileira, né? Uma típica expressão da ideologia, né? No sentido de serem as ideias da classe dominante que se propagam como se fossem as ideias gerais da população. Mas, para finalizar, mesmo, semana passada aconteceu uma coisa que aí me doeu no coração. Eu ia entrar no jornal do 247, eu entro toda terça-feira para fazer um comentário de economia de 10 minutos. Aí eu estava fazendo a unha, estava pintando a unha, e aí o menino que mora comigo estava panguando ali na cama, e eu falei para ele, Daniel, você pode ler essa notícia para mim enquanto eu faço a unha, porque eu vou ter que comentar a notícia. Aí ele começou a ler a notícia e era assim, risco de apagão, não sei o que pode ser dirimido, né, o risco de ter uma crise hídrica no Brasil, e aí eu completei de brincadeira, se tiver recessão. E aí ele completou, se o PIB não aumentar. Aí eu pensei, cara, não é possível.
a matéria era possibilidade de crise e restrição hídrica pode não ser tão intensa se a gente tiver uma recessão no ano que vem. Cara, olha como é que a gente não tinha pensado em solucionar o problema hídrico. Basta não ter crescimento econômico, vai ter menos demanda por energia, aí o que a gente tiver de oferta supre, nós não vamos ter apagão. Que boa ideia, né? E eu pensei, cara, como é que nenhum jornalista, não sei, não relativizou, tá, mas talvez tenha fome e um monte de gente desempregada. E eu pensei, não sei, sabe? Aquilo me impactou, porque eu achei que era uma brincadeira e de verdade a matéria dizia aquilo. Interessante, porque daí a gente não pode ficar em casa quando tem um vírus mortal na rua, mas precisa ficar em casa e não trabalhar porque faltou energia? Pois é. Eu acho que nós vamos ter que sair para a rua e ficar na rua, procurando emprego, vendo se tropeça com ele. Ô, Juliane, antes de eu abrir aqui, acho que está na vez da Ana, só queria te perguntar uma coisa, porque eu gostei muito do conceito. Essa coisa de terrorismo fiscal, isso é um conceito, assim, na área de vocês, ou é só um termo de agora, assim? Olha, a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso, que também fez um conceito genial, vou aproveitar e vou falar também desse outro conceito, é um professor da Unicamp, chama Pedro Rossi. Ele é ótimo, inclusive, depois também sigam ele. Ele falou pela primeira vez que eu ouvi terrorismo fiscal, mas ele também falou em cloroquina econômica, para falar sobre teto de gastos. Eu só queria explicar rapidamente esse conceito, que eu acho que tem muito a calhar. Veja, quando a gente instituiu o teto de gastos, em 2016, o diagnóstico era de que o Estado estava quebrado, obviamente, precisava recorrer a uma metáfora simplista, e que o problema do Estado quebrado era o excesso de gastos. Qualquer pessoa minimamente entendida que fosse olhar os dados ia ver que este período da suposta gastança, corrupção, a farra do gasto público, dinheiro jogado fora, rombo das estatais, que teria sido ali no primeiro governo Dilma, entre 2011 e 2014, na verdade, o gasto público nesse período, embora tenha continuado crescendo anualmente, desacelerou profundamente em relação aos governos Lula, foi chegar na marca do que era no governo Fernando Henrique. Então, o gasto não cresceu nesse período. O que levou ao desequilíbrio fiscal foi que a arrecadação aí sim caiu brutalmente, porque teve o fim de um ciclo, uma crise internacional e uma política desastrosa de desonerações fiscais, que aí levou a uma queda substancial de receita. O que a gente fez frente ao desequilíbrio, sabendo que existiam duas opções, que o jornalismo não nos mostrou? Para o jornalismo econômico se você gastou mais do que você arrecadou, você tem que cortar gasto. Só que ninguém disse que o problema não era o gasto, o problema era a receita. E se o Estado tem capacidade de manejar a receita, esta era uma alternativa, né? Vamos pensar numa reforma tributária? Não, cortar gasto. Por que é uma cloroquina econômica? Porque é como se fosse um paciente com Covid. Você diagnostica o paciente e dá o remédio errado, né? O paciente está com Covid, você dá a cloroquina. Só que a cloroquina ela não só não cura da Covid, tanto é que o teto de gastos nunca nos curou do problema fiscal e até hoje a gente tem desequilíbrio fiscal. Até hoje o Estado, né, gasta mais do que arrecada. Não conseguiu controlar, porque quanto mais ele corta gasto, mais ele corta arrecadação. Só que além da cloroquina não resolver o problema da Covid, ela tem efeitos colaterais. E qual é o efeito colateral? Desigualdade, redução das políticas sociais, um corte mais efetivo aí sobre as receitas públicas. Ou seja, é uma cloroquina econômica, né? Uma forma de desmonte, inclusive, do Estado brasileiro, mais uma vez, sob uma justificativa bastante técnica, né? Não passou pelo crivo do debate público sobre alternativas para lidar com a crise. Pareceu que essa era a única alternativa óbvia, passava pelo corte expressivo dos gastos públicos. E não para a despesa financeira, né? Que essa, vocês inclusive falaram no outro programa, pode crescer livremente, mas qual era o problema, e aí já encerro, do gráfico pizza ali, que eu acho que num outro momento também a gente pode conversar. Porque o gráfico de pizza, né, primeiro que fala ali que a gente pagaria em torno de 1 trilhão de dívida pública por ano, né? Na verdade, aquele gráfico ele soma juros e amortizações da dívida pública. Né? Se a gente for somar só o que se gasta anualmente, em torno de, esse ano foi 156 milhões, então é bem menor, né? Porque grande parte disso é amortização, e quando você faz amortização, na verdade, você contrai dívida nova. Então, é como se fosse... Você não está contando... Ali você só conta despesa. Só que você não conta que parte da dívida é receita. Porque quando você amortiza, você tem uma receita financeira nova. Que é um papel novo que você pegou ao rasgar aquele papel. Então,
Então, você amortiza, você paga, mas não é um dinheiro que saiu de recurso de saúde, educação, é um dinheiro que saiu de um novo papel financeiro que você colocou no mercado. Então, o problema, na verdade, não é uma criminalização da dívida, porque a dívida é muito importante. É por causa da dívida que a gente pôde pagar auxílio emergencial, pôde fazer um conjunto de políticas sociais importantes, porque se dependesse só da arrecadação, a gente não, né, teria entrado em colapso. O problema, no caso, são os juros. É este o problema, é quanto a gente remunera esse dinheiro que a gente pega emprestado. E essa é, sim, uma decisão política, e hoje a gente está vendo os juros aumentando, tem uma justificativa de reduzir a inflação, mas também tem esse desejo de voltar o bolsa rentismo, né, que é essa forma de transferência de renda do setor produtivo para o sistema financeiro através do mecanismo da dívida.